A partir de agora, a voz do serviço social bem mais perto de você. Sejam todos bem-vindos. Está no ar, Voz do Serviço Social. Apresentação, Lene Moraes. Olá, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Sou Lene Moraes, assistente social do IJOMA, e nós estamos para mais uma Quarta Azul Consciência, trazendo informações para você. E hoje nosso convidado todo especial, o Dr. Nalisson Pereira, ele que é urologista, e vamos estar tratando pelo mês que dá ênfase ao mês de prevenção ao câncer de próstata, Novembro Azul. E hoje nós estamos com o nosso convidado. Bom dia, doutor. Bom dia, Lene. Prazer estar aqui. Gostaria, antes de tudo, de me apresentar também. Eu sou o Dr. Nalisson, sou urologista, sou professor da Unifap, tenho mestrado em São Paulo e estou com meu doutorado em curso na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, em câncer de próstata. Meu doutorado é em câncer de próstata. Ótimo, muito bem, bem requisitado, doutor renomeado. Então hoje, doutor, nós vamos tratar sobre o assunto de câncer de próstata, e eu quero que o senhor coloque para nós hoje o que é o que é a próstata, né? Qual a função da próstata, e falar amplamente nessa temática entre os homens, que o senhor como urologista sabe que os homens ainda têm muitos tabus, né? Ainda tem aquele receio de procurar o seu urologista para estar fazendo o autoexame anual, né, doutor? Fale para nós aí, doutor. Muito boa a sua pergunta. Nesse mês de Novembro Azul, as visitas às rádios e entrevistas, lives é frequente, mas poucos nos perguntam o que é a próstata, né? A gente querendo saber sobre a doença que pode matar, mas a próstata, ele é um órgão que fica logo abaixo da bexiga e ela tem uma função mista. Ela faz parte do controle da função da urina do homem, como também ele participa da nossa parte reprodutiva, porque a próstata produz uma parte do nosso sêmen, do que nós ejaculamos. Então ele é um órgão importante, e muitos pacientes falam, doutor, você não pode arrancar isso para evitar de eu não ter câncer? Não pode, ele é um órgão importante, a gente só vai realmente fazer uma cirurgia mutiladora da próstata se realmente o paciente tiver necessidade por uma doença, como o caso que é o câncer, um dos tratamentos é uma cirurgia radical da próstata. Pois é, doutor, antes da gente continuar mais a nossa entrevista, eu queria que o senhor falasse para nós sobre a estatística do câncer no estado do Amapá. Excelente isso aí. Tipo assim, o câncer de próstata, ele é o segundo em incidência nos homens, no mundo todo, né? E o segundo que mais mata também no mundo todo. A estimativa que a OMS dá para o ano de 2020 é de mais de 80 mil casos no Brasil, cerca de 20 mil mortes no Brasil. Isso dá mais ou menos que um homem a cada 7 minutos vai ser diagnosticado com câncer de próstata no Brasil, e a cada 40 minutos um homem vai morrer. No Amapá, especificamente, a gente tem uma triste notícia esse ano, que entre todos os cânceres, mulheres, homens, já veio o Outubro Rosa aí, mama, colo de útero, que a gente sabe que é um câncer bem prevalente aqui no nosso estado. Que mata bastante. Esses também. Cânceres já ficaram para trás esse ano, e o câncer de próstata hoje ocupa o primeiro lugar entre a incidência no estado do Amapá, com a perspectiva de 100 novos casos de câncer esse ano de próstata no estado do Amapá. E a gente sabe que isso é subnotificado, né? É muito mais do que isso, né? Essa estimativa é muito mais alta, devido aos pacientes que não têm acesso ao serviço público, ao serviço privado também, pacientes que não procuram, também os pacientes que têm o diagnóstico, mas não são notificados. Então isso aí acaba se perdendo essa estatística um pouco, né? Porque o Amapá ele tem uma estatística de torno de 25, 26 casos para cada 100 mil habitantes. Então, tipo assim, isso é baixíssimo se você comparar aqui no Brasil em torno de 60 e nos Estados Unidos 130. Então, aqui a gente morre menos de câncer de próstata? De forma alguma, né? A questão é que a gente não tem uma notificação adequada e acaba muitos pacientes desses morrendo à mercê do câncer de próstata e sendo notificados como uma morte por uma outra causa. Então isso acaba o governo tendo uma estatística mais baixa, isso é ruim, porque se a gente tem uma estatística mais baixa, não vem mais recursos, e sem mais recursos a gente não consegue, infelizmente, diagnosticar mais pacientes de forma precoce. Doutor, eu que trabalho como assistente social, e a gente trabalha nessa demanda com os pacientes de câncer. Na nossa instituição, a gente tem a estimativa de 11 casos e somente 8 estão levando à risca seu tratamento, né, que nós encaminhamos
para fora, e fora os outros na Unacom que nos procuram. Mas a gente tem uma estimativa aqui dos homens, e tem muitos homens que chegam e não sabe qual é o médico, que é o urologista, né? Não sabe o médico para que o homem vá fazer seu autoexame, né, doutor? Isso aí é uma série de problemas, além de ainda ter a questão do preconceito, do homem não querer procurar por uma questão, às vezes não só pelo exame, tem um constrangimento do exame do toque retal. Sim. Que é um exame necessário, mas que nem todo mundo vai necessitar de fazer esse exame, a gente vai ter que avaliado no consultório, dependendo do exame de sangue, de outros exames laboratoriais, do que a gente for conversado sobre os sintomas que o paciente possa vir a ter ou não. Então, tipo assim, o exame é um exame complementar, mas é um exame necessário em determinados casos. Saber que o homem vive 8 anos a menos do que a mulher em média, então isso é uma estatística muito, muito triste para nós, porque o homem não procura. Há estudos dizendo que o homem chega a mentir 40% das vezes na consulta com o médico, não só com o urologista. Não porque o homem é um mentiroso, não. O homem faz isso porque ele tem receio. Ainda tem a relevância do machismo, né, doutor? O homem tem receio de adoecer, de falecer, de deixar a família sem ninguém para prover, entendeu? Os filhos. Então, tipo assim, isso é uma coisa que a gente vê no dia a dia do homem. O urologista, ele não trata só do homem, né? A gente trata de mulheres também, por causa da bexiga, dos rins, cálculo, uma série de coisas. Então a gente acaba vendo esse comparativo. E a gente vê a reação das mulheres para o enfrentamento de certas doenças em relação aos homens. Os homens são muito mais sensíveis, se é que a gente pode usar esse termo, do que as mulheres quando se trata de doenças. Você fala para você está com câncer, você tem que tratar e desaba na sua frente. Nem sempre você vê isso nas mulheres. As mulheres são bem mais fortes, de uma forma geral, tipo assim, para enfrentar um tratamento um pouco mais agressivo. Mas, infelizmente, os tabus estão sendo quebrados. Hoje a gente já vê muito mais homens procurando espontaneamente o consultório, inclusive pedindo para que seja feito o exame de toque retal. Isso é uma questão de tempo. A mulher também passou por isso. O exame especular, que é o exame para avaliar colo de útero, começou na década de 60. E isso era um tabu. Imagina, há 60 anos atrás, você ter que ver sua esposa, sua mãe, ser avaliada por um homem, né, despida, né, colocando um aparelho nas suas partes íntimas para fazer um exame. Então isso era uma coisa praticamente inaceitável. Então isso hoje, qual a mulher que não vai para o ginecologista uma vez ao ano? Muito difícil. Ela vai rotineiramente, uma coisa já está inserida no seu padrão social. Então a gente precisa que o homem faça isso também. Doutor, tem uma faixa etária do câncer de próstata entre os homens? Existe sim. Isso aí vai variar de país para país. No nosso país, a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é que o homem, a partir dos 45 anos, ele deva procurar um urologista anualmente, independente de sintomas, né? Por lembrar que o câncer de próstata ele é assintomático nas suas fases iniciais. Quando o câncer de próstata está dando algum tipo de sintoma, seja na próstata, seja porque ela já está acometendo outros órgãos, 95% desses pacientes vão a óbito. Então, tipo assim, um homem que procurar o urologista e esteja com câncer e ele já esteja apresentando sintomas, a chance dele falecer é de 95% pela doença. Nossa, muito grande mesmo. É altíssima. Né, então tem que procurar antes mesmo. É detecção precoce. Doutor, as células tumorais, ou seja, as prostáticas, está correto? Sim. Doutor, depende dos estímulos hormonais? Esse homem que toma hormônio, isso influencia? Muito boa a sua pergunta, né? Até estava participando recentemente de uma live junto com um mastologista, a gente debatendo sobre isso. Como o câncer de próstata e o de mama são semelhantes, né? Inclusive a gente tem variações genéticas que são iguais para rastreamento da mulher e do homem, no caso que é o BRCA2. Então, tipo assim, o câncer de próstata é um câncer hormônio dependente. Ele tem uma relação com a testosterona íntima. Então, tanto que homens que têm algum risco de ter câncer de próstata, ou está duvidoso, ou tem o câncer de próstata, não podem fazer reposição de testosterona. Então, tipo assim, o uso desse tipo de medicamento tem que ser extremamente feito criteriosamente, acompanhado por um urologista, principalmente nos pacientes que têm mais de 40 anos, que é onde está na faixa de risco maior de câncer. Então, hormônio e câncer, hormônio masculino, quando eu estou querendo dizer, não quer dizer que você não possa tomar um hormônio para tireoide ou para outros órgãos, mas a relação da próstata em si é com o hormônio masculino, que é uma coisa relativamente comum de homens usarem em academias, entendeu? Tipo assim, para aumentar aumento de massa muscular, às vezes para aumento de desempenho, porque a testosterona é um hormônio que aumenta o nosso vigor. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque é um hormônio que pode ser perigoso para a próstata e para os testículos.
né, principalmente homens da faixa etária de 25 a 35 anos, ele é um fator de risco para formação de tumores malignos no testículo também. Doutor, quando este homem procura o urologista e faz o seu PSA e pega e dá essa alteração na próstata, há um aumento dessa próstata, isso não significa que sempre é o câncer? Exatamente, não. A partir dos 40 anos, eu costumo dizer para meus pacientes, apesar de ter falado aqui dos 45 com relação à Sociedade Brasileira de Urologia, mas a próstata, ela muda aos 40, tanto do ponto de vista benigno quanto do ponto de vista maligno, né? A próstata do homem, ela está crescendo constantemente. Desde o dia que nós nascemos, ela cresce. Só que até por volta dos 40 anos, a gente tem um hormônio que compensa esse crescimento e faz com que ela tenha um equilíbrio, ela fique sempre naquele mesmo peso. A partir dos 40, você começa a ter uma desorganização desse hormônio e ela começa a crescer mais do que ser consumida. E esse crescimento é justamente que vai dar os sintomas. Dificuldade para urinar, levantar à noite para urinar, ter um jato mais fraco, mais fino, entendeu? Às vezes fazer xixi na roupa, porque não conseguiu chegar ao banheiro. Isso não é câncer, isso não é sintoma de câncer. Isso é sintoma de próstata provavelmente crescida. Esse crescimento geralmente ele é benigno, né? Ele não é maligno. E tem as inflamações também, a próstata também é um órgão que ele pode inflamar. Ele pode sofrer inflamações, até mesmo pelo crescimento vai gerar inflamação. E nos homens mais jovens, as doenças sexualmente transmissíveis também podem levar às inflamações. Isso é muito relevante porque a inflamação da próstata é um fator de risco altíssimo para o câncer. Muito importante, doutor, porque sempre a gente vê as pessoas acham que a próstata aumentada já é câncer. Não, isso não tem nada a ver. Qual é o exame após o PSA? A biópsia é o mais indicado? Exato. Então, o paciente chega ao consultório, ele vai ser avaliado, né? Tipo assim, isso vai variar de formação para formação. Eu posso falar pela minha formação própria. Todos os meus pacientes fazem PSA e ultrassom. Apesar da ultrassom não ser um exame que vai ver um tumor, só vai ver se for numa fase avançada. Mas baseado naquele ultrassom eu consigo ver o peso da próstata, vejo se ela está funcionando bem ou não. E o PSA ele não é uma receita de bolo. Ele não é dois pacientes com 50 anos tem que ter um PSA igual. Não. Se um tem uma próstata maior do que o outro, o PSA dele vai ser diferente. Então cabe ao médico, o urologista, interpretar no consultório se aquilo está adequado ou não. Entendeu? E aí, baseado nessa alteração do PSA, pode-se fazer um exame de digital da próstata ou toque retal. E aí, na alteração de um dos dois, não precisa ser dos dois, se o paciente já tem um PSA que é incompatível com a idade, com o peso dele, já pode ser indicada a biópsia, entendeu? Se ele tem um PSA, mesmo que normal, mas se o doutor suspeitou e precisou fazer um exame de toque e verificou alguma alteração no toque, baseado no toque, ele também pode pedir a biópsia do paciente. Aí a biópsia, que é um exame geralmente feito pelo reto, né, guiado por uma ultrassom, né, um exame relativamente tranquilo, apesar de ser um exame assim, vamos dizer, desconfortável, porque é feito pelo reto, mas é um exame totalmente factível, de ser feito com anestesia local. Eu tenho muita experiência, já tenho mais de 2.000 biópsias, faço biópsia toda semana, né, tipo assim, meu doutorado trabalha com biópsia, com os fragmentos que eu tirei, que eu estou trabalhando em cima do câncer de próstata. Então, tipo assim, tranquilamente o paciente faz, levanta, vai embora para casa no mesmo dia, não precisa de internação, nem fica dopado, nem nenhum risco não. Mas é um exame, quando é preciso, tem que ser feito, porque é o único que vai realmente dar o diagnóstico do câncer de próstata. Eu ia perguntar justamente sobre o exame do toque retal, né? Então precisa ser feito só para reforçar o PSA, dependendo desse aumento da próstata com a ultrassom, este homem pode não se submeter isso aí, a esse toque retal. Pode sim, isso é uma questão de formação, que né? Homens se recusam a fazer pelo questão do machismo, né? Machismo, né, doutor? Isso é uma coisa que, graças a Deus, hoje é muito difícil. No início da minha carreira, há quase 20 anos atrás, eu cheguei a receber pacientes no consultório que sentou e eu falei, olha, só precisa fazer um exame de toque. E o paciente simplesmente levantou e foi embora e disse que preferia morrer do que fazer aquele exame. Então isso já tem mais de 15 anos, né? De 15 anos para cá eu não vi mais isso. Tem paciente que reclama um pouco, mas é preciso. Ele vai sem problemas e muitos deles falam, eu pensei que fosse uma coisa pior. Não. O exame digital da próstata é um exame desconfortável. Nenhum homem gosta que esteja com outro homem fazendo um exame no seu ânus. Isso aí é uma coisa que é desconfortável. Mas o exame da próstata normal, ele é indolor.
Então, o desconforto que o dedo está gerando no ânus do paciente é uma coisa, mas a dor não é para existir. Se houve dor, o médico já vai suspeitar de alguma doença. Por isso que o toque às vezes é importante. É baseado nisso, se o paciente tem dor ou não, que a gente vai desconfiar de alguma doença. Se tem algum endurecimento ou não, que a gente vai desconfiar de alguma doença. Se está formando algum nódulo, um caroço ou não. Então o toque vai ser justamente para isso. Mas o PSA é importantíssimo, muito mais do que o toque. Sim. Se o paciente fizer só o PSA bem feito, num bom laboratório de confiança, que tenha sido feito na técnica adequada, o PSA individualmente, isso é estatístico, está em vários estudos mundiais, ele pode flagrar 80% dos cânceres de próstata. Ao passo que se não existisse o PSA, só existisse o toque retal, a gente só conseguiria flagrar de 30% a 40%. Então, tipo assim, então o PSA foi um avanço para nós muito grande. E é isso que me penaliza muito. Por que o paciente não vai pelo menos fazer o PSA dele anual? Com o PSA uma vez por ano, a gente vai ter uma chance muito grande de detectar precoce esse exame. Mesmo que ele se recuse a fazer o toque retal, eu vou escrever, ele vai para casa. Mas faz o PSA, pelo amor de Deus. Então, isso é um exame que salva muitas vidas. Nós estamos vendo aí a tristeza de ver o câncer de próstata ser o segundo. Ele não vai demorar muito para ultrapassar pulmão. Verdade. Ele vai se tornar o primeiro em tudo. Então, tipo assim, uma doença que tem 93% de chance de cura se detectada precocemente. Então, isso é um absurdo a gente perder para uma doença dessa tantas vidas, né? 20 mil vidas esse ano no Brasil. Que a gente sabe, né? Provavelmente muito mais. Então, a melhor forma, do tratamento é a prevenção do câncer da próstata. A prevenção, é você trabalhar detectar precoce, exatamente. Nós estamos fazendo aqui, levando essa informação e, ao mesmo tempo, nós já estamos trabalhando, né, esse incentivo para que os homens saiam da sua zona de conforto, venham fazer seu PSA. Aqui no IJAMA nós oferecemos o PSA. Ótimo. Né? Então, quer dizer... Não pode dizer que não tem... oportunidade de fazer, né? Então nós temos o Novembro Azul, assim como nós terminamos agora em Outubro Rosa, né? E o Novembro Azul está aí, e são tantas, e meia pandemia, mesmo assim nós não paramos, nós estamos trabalhando. Então, diferenciado com os outros anos anteriores, né? Cada vez mais as informações elas estão ficando constantes, né, doutor? Com certeza. Doutor, fale sobre o câncer de pênis. Ainda é um tabu, a gente sabe que pessoas não gostam de falar, os homens mesmo, né? E é uma coisa que a gente tem que dar ênfase, a gente tem que ter um olhar atento. Com certeza, o Novembro Azul é um mês de alusão ao tratamento, tipo assim, ao enfoque para que o homem cuide da sua vida, né? Tipo assim, não é para o câncer de próstata especificamente, né? Lógico, foi inserido dentro de novembro, no dia 17 de novembro é o dia de combate mundial ao câncer de próstata, né? Porque o Novembro Azul ele surgiu por conta do Outubro Rosa, tem gente que não sabe disso, né? Só existe o Novembro Azul porque existiu o Outubro Rosa. Então tudo começou com as mulheres, isso foi um movimento que começou na Austrália em 2003 e justamente pegou o mês subsequente ao mês de outubro para justamente pegar o gancho do outubro e seguir uma linha de prevenção como já tem com as mulheres. Então, tipo assim, é um mês que é para tudo, para avaliar a questão, por que o homem justamente vive 8 anos menos? Não é por causa de câncer de próstata, é infarto, nós infartamos mais, nós temos mais AVCs, entendeu? Tipo assim, nós morremos mais no trânsito, nós temos mais mortes violentas. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que mudar. Não é só a questão de próstata. Eu, como urologista, estou aqui para tratar especificamente mais da minha área, mas como médico, eu tenho que pensar como um todo. Sim, também. Sim, com certeza. E o câncer de pênis é uma coisa que é relativamente assim, um alarde para a nossa região, né? Estatisticamente, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem 0,5 casos para cada 100 mil habitantes, né, de câncer de pênis. É um câncer bem baixo o índice nos Estados Unidos. No Brasil, de uma forma geral, a gente trabalha com 4, 3,5, dependendo do ano. No Amapá passa de 10. Nossa. Então nossos índices são piores do que certos países da África. Uganda, por exemplo, que é um país paupérrimo, tem índices melhores do que o nosso. Por quê? Porque o câncer de pênis ele é um câncer que vem basicamente da falta de higiene, né? Da presença da fimose, né? Fimose, muita gente, meu filho tem fimose porque ele tem muita pele no pinto dele. Não, isso não é fimose. Fimose é quando você não consegue expor a glande. Inclusive eu tenho muitas postagens no meu Instagram sobre essas patologias, câncer, fimose, câncer de pênis. Meu Instagram é aberto lá, @drnadson. Quem quiser pode ficar à vontade para ver lá, me mandar mensagem no direto, eu tenho o maior prazer de responder. Mas justamente isso, como o paciente ele não consegue expor
a glande, que é vulgarmente chamada de cabeça, ele não consegue fazer higiene. Então, se ele não faz higiene, o homem produz aquela parte branca entre a pele e a glande, que é um lubrificante natural que todos nós temos. Só que se aquilo não é retirado, o excesso, aquilo vai se tornar um irritante. E aquele irritante vai acabar gerando um ferimento. O ferimento vai tornar o câncer. Então, é triste dizer que os nossos irmãos daqui do Amapá têm uma estatística tão alta. A cirurgia ela é extremamente mutiladora. Vai desde retirar quase todo o pênis até arrancar ele todo e ter que fazer um novo canal e o homem passar a urinar sentado, né? Imagina a situação de um homem desse. A vida sexual acaba. Então, por um ferimento que às vezes era coisa bem simples e ele não foi procurar, porque isso não dá em exame. Lesões penianas, mais de 90% delas não vão dar em exame. Não adianta ir num posto de saúde para fazer um hemograma. Não vai ter muita coisa. Ele tem que procurar um urologista, por mais simples que seja. Pode ser uma herpes, pode ser uma sífilis, pode ser um condiloma, mas pode ser uma lesão que já esteja se tornando um câncer. Ela não vai começar uma coisa devastadora. Ela vai começar com um ferimento simples. Então isso pode ser resolvido às vezes num procedimento de ambulatório, que você vai para casa e sai curado. Então mas quando a doença já está avançada, o tratamento é extremamente mutilador. Então isso é um apelo que eu faço, que apesar de não ter tantos pacientes com câncer de pênis, mas aqueles que realmente têm, quando chegam aqui para nós, realmente é devastador a doença, o tratamento. Muitas vezes são pacientes jovens, 40 e poucos anos, e que vão a óbito. Quando o câncer de pênis está avançado, ele não só perde o órgão reprodutor dele, ele perde a vida, porque geralmente já está pegando ossos da bacia, etc. É muito relevante você levar essa pontuação sobre o câncer de pênis no nosso estado, porque infelizmente nós temos uma estatística muito ruim. Verdade, doutor, é muito triste, né, essa situação, porque o homem, eu acho que quando dá um ferimento, a primeira coisa que ele faz é se retrair. Exato, ele exatamente. Não vai no consultório, não vou procurar o urologista. Não. Aí ele vai na farmácia. Que a gente está aqui tentando quebrar. Exato. Né? Justamente para que os homens saiam da sua zona de conforto, se aparecer qualquer probleminha. Aqui a gente está falando sobre o urologista, ainda tem muitos homens desinformados em que médico eu posso procurar. Então é o urologista, né, doutor? Procurar o médico, parar com a vergonha, sim, encarar. É um ferimento, amanhã depois eu creio assim, um ferimento, aí vamos tratar por aqui. O homem sempre ele é assim. Eu vou ali, vou ser medicado, tem uma farmacêutica ali, né, doutor? Não, isso a gente é muito errado. Sistematicamente, das coisas mais absurdas sem imaginar. Não, eu fui o balconista e me passou essa pomada. A minha avó me ensinou a usar borra de café. A minha avó me ensinou a colocar violeta. Já escutei de tudo, copaíba em cima. Então, não tem como lidar desse jeito, isso pode acabar até contaminando mais. Tudo bem, doutor. Nossa entrevista muito boa, tirando todas as dúvidas, muito interessante esse tema, né, doutor? A gente vai para um intervalo e daqui a pouquinho a gente está voltando. Hoje eu vim mostrar para vocês o novo Armazém Brasil Atacarejo Alvorada, um supermercado completo. O Atacarejo Alvorada chegou para facilitar a vida de quem mora aqui na Zona Oeste, tudo com a mesma qualidade de produtos e serviços que a gente já conhece. Aqui tem rotisseria, padaria, lanchonete, açougue, tem até açaí, além de uma seção enorme de produtos saudáveis e uma seção de cereais a granel, onde você escolhe o quanto quer levar de cada produto. Massa, né? Essas são só algumas novidades, mas tem muito mais. Vem conhecer o Atacarejo Alvorada e se surpreenda. Armazém Brasil Atacarejo. Economia e praticidade em um só lugar. Galera, eu tenho isso que não é brincadeira. Em matéria de facilidade e conforto ao comprar, vou contar pra você nesse verso qual é a melhor loja do Amapá. Pode espalhar. É Domestilá, tudo que eu preciso tá num só lugar. Domestilá, o que precisar a gente tem. Domestilá, é amor de verdade a gente tem também. O que cabe no seu coração, felicidade, ter amizade que a gente tem. Domestilá, vai realizar o seu sonho também. Eu queria uma faculdade perto de mim e aulas em laboratórios modernos. E eu que fosse online, para estudar onde e quando eu quiser. Que tivesse professores do mercado e oportunidades de emprego e estágio. Eu também. Eu também. Então
bolsas de 30% durante o curso todo. Você e Estácio. Formou. Venha e conheça o Instituto de Prevenção do Câncer Joel Magalhães, uma instituição sem fins lucrativos que trabalha a prevenção e o acompanhamento no tratamento de câncer no Amapá. Hoje, o IJOMA atende a todos os interessados em fazer o diagnóstico precoce. Cerca de 100 pessoas por dia buscam serviços e consultas que são ofertados gratuitamente à comunidade. Fundado pelo padre Paulo Roberto Matias, o Instituto conta com vários projetos. O mais recente é o Sistema Integrado de Comunicação, que vai levar mais informação sobre prevenção do câncer. O Instituto conta com um laboratório de análises clínicas, sala de ultrassonografia, sala de fisioterapia e sala de odontologia. O IJOMA está completando 10 anos de contribuição ao povo que mais necessita no Amapá. Já foi homenageado em Brasília e condecorado por uma instituição franco-brasileiro. Venha conhecer nossos projetos. Venha colaborar e fazer parte dessa família que luta pelo bem do Amapá. Seja parceiro ou voluntário. IJOMA, 100% de esforço, onde houver 1% de chance. De volta aqui com o doutor urologista, doutor Nalisson. Doutor, fale para nós sobre os tipos de tratamentos. Isso é importante porque, o câncer de próstata, como a gente já falou, ele é um câncer que tem relações com os hormônios. Então, um paciente com câncer de próstata, dificilmente ele vai se submeter à quimioterapia. Não estou dizendo que ele não possa ser feito. Mas aquele paciente que está fazendo quimioterapia para câncer de próstata é aquele paciente que não tem mais o que se fazer. Já é uma medida desesperadora do oncologista, porque ele já não teve reação mais a nada. Então, pensando em cura, há basicamente 2 tipos de tratamento que podem curar o câncer de próstata. Ou a cirurgia, que é uma cirurgia radical, ou a radioterapia. Então, só há esses 2 tipos de aplicabilidade. A escolha do tipo de cirurgia vai depender do caso em que o paciente se aplica. Há casos em que o paciente pode optar por uma ou por outra. Ele pode se enquadrar nas 2 coisas. E a Associação Americana de Urologia nos obriga, eu como membro dela e membro da Europeia também, eu pratico isso sistematicamente no meu consultório. Eu coloco na mesa para o paciente, se o senhor operar, o senhor vai ter isso, isso, isso. Se o senhor for fazer uma radioterapia, o senhor vai ter isso, isso, isso. E o paciente, conjuntamente comigo, define o que é melhor de tratamento para ele. Porque o tratamento do câncer de próstata, não importa o tratamento que vai ser feito, ele impacta na qualidade de vida do paciente. Ele vai ter repercussões na vida sexual, na vida urinária. Qualquer um que faça uma promessa diferente dessa está incorrendo numa inverdade ou não tem experiência em tratamento em câncer de próstata. Então isso tem que ser feito bem conscientemente. E tem os tratamentos hormonais, né, que são os pacientes que estão em casos um pouco mais avançados, ou pacientes que têm uma certa idade, ou paciente que tem outras doenças, comorbidades muito importantes, que podem afetar que o tratamento, por ser agressivo, possa ser que não traga tantos benefícios. Então isso é uma coisa que tem que ser vista bem pontualmente. Infelizmente a radioterapia, que é uma coisa que nos ajuda muito, não há no nosso estado ainda a radioterapia, acredito que o nosso estado seja o único da federação que não tem radioterapia. Então isso dificulta demais o tratamento de certos pacientes com câncer de próstata no nosso estado. Doutor, falando curiosidade para que os homens que estão aí, eu acho relevante essa pergunta, apesar de nós não termos aqui um nutricionista, mas o senhor como urologista sabe da área, e quais os alimentos essenciais para o senhor estar passando aí para os homens? Isso é uma coisa muito importante, né? A Associação Americana de Urologia, ela preconiza alguns pilares para que o homem possa se prevenir. Então isso é uma coisa que você que já tem um filho com 18, 20 anos, principalmente se tem caso na família, já pode fazer isso em casa. Para que oriente que ele não fique obeso, para que ele não seja sedentário, entendeu? Que ele não fume, que são fatores que são importantes para evitar o câncer de próstata, comprovado cientificamente. E alimentação rica em tomate, que é provado que é um preventivo para câncer de próstata, e em ômega 3. Né? Disparado, os peixes são os alimentos mais ricos em ômega 3. Só que, infelizmente, os nossos peixes da Amazônia, eles são pouco estudados, e alguns nós sabemos que eles não têm tanto ômega 3. Então você achar que você está comendo seu filhote, sua dourada, do final de semana, do dia a dia, que você está colocando ômega 3 no seu corpo, você está se enganando. Até porque muitas vezes a forma como esse alimento é produzido, ela é errada. A
faz com que, mesmo que ele tenha um pouco de ômega 3, ele se perca quando ele faz frito, entendeu? Quando você faz um pirão, quando você usa a gordura ruim do peixe. Porque o ômega 3 ele está mais presente nos peixes de água salgada, geralmente, e que vivem nas águas mais profundas, como o salmão, por exemplo. Mas isso é um peixe que é difícil para nossa área, né? Recentemente, numa live com o nutricionista, ele me disse que a pirapitinga é um peixe que tem muito ômega 3. Então, se você pode comer pirapitinga, mas fazendo o alimento da forma correta, em forno, em grelha, em brasa, entendeu? Tipo assim, sem ter nenhum outro tipo de gordura, não sendo uma fritura, aí sim você faz os benefícios do alimento. Lembrar que isso é para prevenir o câncer. Não adianta você querer se encher de pirapitinga já com câncer de próstata, porque você já chegou atrasado. Acho que já foi diagnóstico. Isso tem que ser um hábito, né, do seu dia a dia de hoje, para daqui 20, 30 anos você não desenvolver o câncer, ou, na pior das hipóteses, isso está provado cientificamente, você vai ter um câncer menos agressivo. Doutor, falando aqui sobre... Nós estamos num ano que foi de muita turbulência devido à pandemia, né? Qual que o senhor, no seu ponto de vista como urologista, a situação do nosso estado aqui em relação ao tratamento de câncer de próstata? Infelizmente, o nosso estado é uma tristeza muito grande. Eu falei há pouco sobre a questão da radioterapia. Mas, infelizmente, o paciente que procura a mim, ou qualquer urologista da rede pública, ele não consegue fazer a biópsia porque não tem a biópsia disponível feita pelo serviço público. Ele tem que pagar particular ou entrar na justiça. Então, imagina uma pessoa que está com suspeita de câncer, uma paciente que se foi para o serviço público porque não tem condição, ele ter que submeter ao Ministério Público para esperar uma ordem do juiz, né, para fazer um exame que invariavelmente custa 700, 800 reais. Então, tipo assim, isso aí é um absurdo. Então, tipo assim, muitos homens morrem porque faz a biópsia 1 ano, 2 depois. Eu sei porque, como eu faço biópsia sistematicamente, às vezes eu recebo pedido do serviço público de colega de 1 ano, 1 ano e meio atrás. Se esse paciente está com câncer há 1 ano e meio atrás, 1 ano e meio depois, a vida dele pode ter ido embora. Mesmo que o doutor receba esse exame na mão dele, ele já não vai ter muito mais o que fazer. Então a gente acaba fazendo menos pelos amapaenses porque a gente não consegue dar o diagnóstico. Já é difícil do homem para o médico. Quando ele vai, coitado, ele não consegue fazer o exame. Ainda se depara com a dificuldade. Exatamente. Isso que nós temos uma lei de 60 dias, né? Exatamente. E não funciona. Não funciona. Triste. Não funciona, isso é triste, não funciona. Que eu trabalho aqui com as pessoas, você sabe que nós atendemos. É uma instituição filantrópica que nós recebemos diariamente. Todo tipo de câncer, né? Aqui, né? Pais, todos os tipos de câncer. Mas paizinho, doentes, que vem do interior, deixou sua roça. A gente trabalha muito com esse segmento de pessoas aqui no Ijoma. Poxa, eles não têm condições de arcar com a biópsia. Venho aqui chorando e venho pedindo encaminhamentos. Infelizmente, nós não temos para dar a biópsia, mas a gente tenta por todos os mecanismos, vai por ali, pede ajuda e a gente vai conseguindo encaixar esse paciente. Então a gente vê essa luta e nem eles sabem dos privilégios, digo assim, da lei que ampara eles, né? Exatamente. Eu sou um profissional habilitado, tenho condições de fazer biópsia, mas não tenho estrutura para fazer no governo, não tem as agulhas, não tem o material, não tem o aparelho de ultrassom, então tipo assim, tem o material humano, com treinamento, que é mais difícil e ninguém se movimenta para fazer nada. Existe orçamento para isso, a saúde do homem está na lei de diretrizes orçamentárias do governo federal. Eu não tenho números atualizados, mas alguns anos atrás chegava a 400 milhões de reais para o Brasil inteiro. Lógico que isso não é só para próstata, né? Porque a saúde do homem ele pega 5 especialidades: urologia, gastroenterologia, pneumologia, psiquiatria e cardiologia. Então são esses 5 especialidades que se enquadram à saúde do homem como um todo. Então, tipo assim, além da questão da radioterapia, quando você dá o diagnóstico e aquele paciente precisa de radioterapia, ainda é uma nova saga para ele, para um TFD, para poder ele tentar fazer o tratamento em outro estado, muitas vezes um estado que ele não tem nenhum parente para poder ficar. Então, realmente, eu acredito que o que eu falo deve ser com relação a praticamente todos os cânceres, você que com dia a dia com certeza, isso, mas especificamente em relação à nossa situação, nós que lidamos com o câncer urológico, esse é o nosso maior problema aqui no nosso estado com relação ao câncer de próstata. Sim, eu mesma aqui, doutor, tenho um paciente aí que vem diariamente querendo fazer essa cirurgia.
e se depara lá no hospital, né, o Alberto Lima, com essa dificuldade de marcação. De leito, exato. Tenho pacientes aí comprovado que estão 4 meses esperando e não conseguem. Isso aí, infelizmente, é um problema. Fora que, tipo assim, está se tentando mudar a lei, não, parece que houve uma reunião com o ministro da Saúde aí sobre uma pactuação para que o São Camilo também fizesse algumas cirurgias oncológicas. Porque tem muito paciente, não, o problema é porque o senhor não me leva para o São Camilo para fazer, porque não posso. O São Camilo não é pactuado com o SUS, com o governo federal, para fazer cirurgia de câncer. Então, quando o seu médico se nega a levar para o São Camilo para fazer uma cirurgia por câncer, não é porque ele não queira, porque é crime. Ele vai ter que mudar a guia, falsificar um documento, isso dá cadeia, infelizmente. Então a gente fica à mercê do Hospital de Clínicas Alberto Lima, que só tem 3 salas cirúrgicas e tem pouquíssimos leitos para poder atender. Vergonha, né? Então, uma vergonha para o nosso estado. Infelizmente, a gente não consegue atender. E aí imagina todos os cânceres serem operados no mesmo hospital. Então, é uma demanda muito alta para um hospital só. Então, tipo assim, para poucas salas, até profissionais, a gente tem excelentes profissionais na cirurgia oncológica hoje, o doutor Olavo, nós temos por exemplo, uma equipe muito grande. Doutor Olavo, um abraço ao doutor Olavo. Gente extremamente habilidosa, com treinamento, capacitada, que poderia estar trabalhando em qualquer centro do Brasil. Só falta recursos, né, doutor? Falta boa vontade política para a gente melhorar, né? Para a gente melhorar a qualidade dos nossos pacientes com câncer. Com certeza, doutor. Muito importante esse assunto que nós abordamos aqui, que a situação em meio à pandemia piorou muito. Exato. Doutor, deixa uma mensagem para nós finalizarmos aqui o nosso programa, Serviço Social, com um tema muito relevante sobre uma mensagem para os homens. Eu gostaria de deixar a mensagem para os homens, dizendo que nós urologistas, a gente não é nenhum bicho de 7 cabeças, a gente não está ali para amedrontar ninguém, a gente está ali para ajudar, né? Tipo assim, eu falo por mim pessoalmente, a minha maior intenção é realmente que você me procure para que eu possa lhe ajudar no que eu posso, evidentemente. A intenção nossa é de estar aqui nos programas, nas entrevistas, nas lives, é justamente a gente mudar essa estatística triste. Eu não quero viver 8 anos menos do que minha esposa. Com certeza, eu quero viver mais. Né, então, tipo assim, a gente quer ajudar os homens a sair dessa estatística triste de que é viver menos do que a mulher, porque não se cuida. Porque realmente, o homem que vive mais é o homem que se cuida. Então é isso aí. O IJOMA está de portas abertas de segunda a sexta. Nós estamos com o nosso exames aí PSA. E nós estamos aqui aguardando você, homem, para nos procurar e fazer o seu autoexame. E nós temos também o urologista. Aqui já tem o doutor, né, doutor? E nós estamos aqui para ajudar você. Então, fica o meu abraço, né, o meu bom dia. Espero que todos tenham gostado do nosso programa, desse tema bem relevante. Um bom dia e até a próxima Quarta Azul com outro tema importante para você.